Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida, diretamente de São Paulo. E falando de política, política é o que faz a sua vida, define a sua escola, seu trabalho, ou seja, a sua vida. E hoje o governador veio aqui exatamente para este papo franco, aberto nessa mesa redonda aqui, respondendo a todas as perguntas. Governador, hoje existe uma dificuldade muito clara de contato, de alinhamento do político com o eleitor, né? Como o senhor pretende vencer isso? A gente vê claramente aqui em São Paulo a tendência ali inicial de apoio à Dória e à SCAF, que é uma espécie de não à política, né? Mas eu acho que não é isso. As pessoas votam em quem elas conhecem. Por exemplo, se você para num bar e pergunta qual refrigerante, você vai falar Coca-Cola, Guaraná, são as duas que você conhece. Você não vai pedir Jesus. Jesus é um refrigerante que tem lá no Maranhão, você conhece? Guaraná Jesus. Assim. As pessoas pedem aquilo que conhecem, né? Como elas não me conhecem, elas não vão votar em mim. Na medida que me conhecerem, eu acho que vão outras pessoas optar. O que eu acho que você precisa na política é ser mais franco. Eu acho tudo fake. Eu acho a fala de político chata, entendeu? Muito homogênea, parece meio pastel, assim. Ninguém parece muito sincero, entendeu? Por isso que os sinceros, ainda que sejam... enfim, diferentes, eles acabam angariando voto. Porque as pessoas são tão homogêneas, elas falam sempre o politicamente correto, ninguém quer se manifestar, entendeu? Você pode ver um sujeito lá do PSTU, PSTU não é um bom exemplo, mas você pega lá alguém do PCdoB, ou do PP, ou do DEM, parece que estão falando a mesma linguagem, então, ou seja, as pessoas tendem a fazer discursos politicamente corretos. E a verdade é que, eu acho, né, a sociedade está em busca de coisas mais autênticas. Então, o que está na frente é a autenticidade. Agora, o que está na frente é nas eleições. Nas pesquisas, não. Pesquisa, ela é um retrato do passado e não um retrato do futuro. Olha que existe até uma explicação sociológica sobre isso que o senhor está falando. Tem um livro sobre o porquê que as pessoas fazem certos tipos de escolha, né, para os políticos. Isso pode mudar em algum momento? Quer dizer, essa fala pasteurizada e em um momento vai cair no descrédito? Eu acho que vai. Já caiu? Eu acho que já caiu. Olha, quer ver? A imprensa vivia falando que aquele episódio lá do Brexit na Inglaterra ia dar a favor, deu contra. Né? Quer dizer, depois a imprensa falou que politicamente correto era o caso da Colômbia, lá do plebiscito, deu contra. Depois não acreditava na vitória do Trump, deu contra. Enfim, eu acho assim que a autenticidade acaba mostrando para as pessoas quem é sincero. Você olha uma pessoa assim, você olha no olho, você percebe, ó, se o discurso foi muito redondinho, parece uma coisa assim meio de Facebook, uma coisa meio, sabe, selfie, né, com bandeira do Brasil, com capacete do Ayrton Senna, aquilo é falso, é fake, né, é fake. Aqui tem uma pergunta de Mieres Filho. Ele é daqui de São Paulo e quer saber, com relação ao metrô, como o senhor vai melhorar a operação do sistema e a questão da superlotação. E também tem uma pergunta aqui do Leandro Silva, também daqui de São Paulo, que quer saber sobre a linha 6 do metrô de Brasilândia. Olha, o São Paulo tem quase 90 quilômetros de metrô. A gente transporta 75% de todos os brasileiros na área ferroviária são transportados em São Paulo. Nós estamos construindo aqui mais 80, 90, estamos construindo mais 40 quilômetros de metrô, não é bastante metrô, mas ainda assim é pouco, claro. Nós precisamos encontrar outro mecanismo de financiar o metrô. Eu tenho defendido a tese de começar a cobrar contribuição de melhoria, ou seja, o metrô para ser esticado, para ser levado a algum lugar, você não deve cobrar só do usuário que vai usar o metrô. Porque quando você estica o metrô para alguma região, aquela região inteira se valoriza, a propriedade se valoriza. Então, nada mais que justo de você cobrar uma contribuição de melhoria, um pedacinho do valor daquela aplicação que valorizou a sua propriedade, né? Não dá um valor muito alto. Quando eu fui prefeito em São Vicente, no litoral de São Paulo, e diga-se de passagem, eu fui reeleito com 93% dos votos da cidade mais pobre do Brasil. Eu acho que isso nunca foi conseguido por nenhum prefeito. Não 93%. Foi. Não foi. Uma cidade grande, com 350 mil habitantes. Ainda que minha família seja grande, não é todo mundo. E ali eu fiz muita contribuição de melhoria. Ou seja, eu colocava asfalto e cobrava o asfalto dos moradores com contribuição de melhoria. Eu acho que contribuição de melhoria é uma contribuição, um tipo de tributo que as pessoas entendem. Porque se você passa o metrô numa região, pega Brasília, por exemplo, que a Denise está lá. Se você tivesse metrô para vários lugares ali, você podia valorizar aquelas propriedades, né? Agora, nós temos que, enquanto isso, humanizar o metrô.
E aí o telespectador tem todo o direito. Por exemplo, eu acho o metrô muito mecânico, muito frio. Por exemplo, eu perguntei, por que não tem Wi-Fi? Por que não tem Wi-Fi dentro do metrô? Por que não tem música dentro do metrô? Por que custa tanto colocar música no metrô? Quer dizer, por que não pode ter uma coisa mais humanizada? Então, eles estão colocando tudo isso agora, que é uma coisa mais rápida, muito mais barata, e com uma novidade, que eu vou anunciar aqui agora, da CPTM. Eu vejo, vira e mexe na televisão, que o trem tal, da linha tal, não sei aonde, da CPTM, parou. Parou e tal. Parou e você vê aquela multidão de pessoas descendo do trem e indo procurar uma alternativa. Desesperados, né? Nós vamos estabelecer o seguinte, se o trem parou, você vai no guichê do trem, da CPTM, e vai pegar o valor para você ir de táxi. Azar da CPTM. Porque a pessoa contratou o serviço. A empresa que vai pagar. A empresa vai pagar. Vai pagar. É isso mesmo. É claro. Se o passageiro comprou um serviço, comprou um transporte. Aquilo que eu falei da pizza. Você compra uma pizza de 8 pedaços, vem com 2, você não pode nem reclamar? Você tem que reclamar. E a pessoa tem que devolver a pizza inteira. Então, se eu comprei uma passagem para ir daqui até ali de CPTM, a CPTM tem que garantir o meu trajeto. Se ela não pode garantir com o trem, ela que me dê o valor que eu vou de táxi. Mas isso aí vai onerar a empresa. Vai, mas é problema da empresa. Veja bem, ela tem que entender que assim também ela vai encontrar um jeito de errar menos, parar, de ter menos problema. É que não são tantos casos assim. São 10 casos por ano, segundo eles. 10 casos por ano. Mas são 10 casos. 10 casos é quase um por mês. Né? Ou seja, se você pega um caso lá e você estiver dentro da CPTM, porque nós transportamos muita gente na CPTM, mas se você estiver dentro do trem e parar, você com chuva, tem que poder descer, às vezes não trouxe guarda-chuva, tem que descer naquele trilho, sair andando, é muito desagradável. A empresa tem que se responsabilizar. O governador Geraldo Alckmin vende a ideia de que houve aqui em São Paulo um controle muito rígido, um controle fiscal, que o Estado está zerado. É isso mesmo? O Estado está com as contas em dia? É um Estado muito mais equilibrado que outros Estados, né? Comparado com os outros Estados. Por exemplo, aqui nós não atrasamos nenhum dia o salário. Nem se pensa aqui em atrasar salário, em atrasar 13º, né? Como muitos estados fizeram isso, fechar a faculdade, fechar hospital, enfim. É claro que São Paulo é muito mais equilibrado, mas é uma conta apertada. Você para, por exemplo, nós paramos aqui 11 dias, ou então o presidente da República agora, ele fez uma medida provisória, estabeleceu que o eixo levantado não paga o pedágio. Dá quase 60 milhões a mais de despesa no governo de São Paulo. Ele tem que indenizar. Ele não pode fazer uma lei que implica num aumento de gasto em São Paulo sem indenizar as concessionárias. Tem que indenizar, né? Porque está no contrato, né? Está no contrato, é claro. Então, peraí, o senhor vai pagar as empresas e vai cobrar do governo federal? É claro. Porque, veja bem, as empresas, elas têm um contrato. Se elas têm que cobrar, digamos, pelo eixo abaixado, e se elas deixam de pagar, alguém tem que pagar para elas. E quem tem que pagar? Quem fez a lei. Quem fez a lei? O presidente da República. Então, o governo federal tem que, de algum jeito, ajudar a indenizar. O Estado de São Paulo paga para o governo federal, só de dívida, todos os meses, atenção no número, 1.340 bilhões de reais todos os meses. É impressionante. É um orçamento anual de uma cidade como Santos, um ano. Muito. Veja bem, é o que nós gastamos por ano para habitação. A gente gasta por ano para habitação 1.300 e pouco. A gente gasta em pesquisa na FAPESP 1.300 e pouco. Nós pagamos para a União 1.340 bilhões de indenização. Mas dívida, não? É dívida, claro. Mas está em dia o pagamento da dívida. Está em dia. Mas, assim, é justo o seguinte, abate da dívida. Você quer tirar 50 milhões do meu caixa, abate da dívida. Governador, por que essa resistência política que o Norte e Nordeste tem com São Paulo? Eu não acho que é com São Paulo. Eu acho que são pessoas que enxergam o que é óbvio, que a situação financeira do Sul e do Sudeste, ela parece ser mais favorável do que quem está no Norte e Nordeste. E aí as pessoas falam, bom, se você já tem mais dinheiro, você não vai querer também controlar o governo, né? Então você não controla o governo. É uma situação de muitos anos. São Paulo não elege um paulista, presidente da República, um dado interessante esse, né? Sabe desde quando, não? Desde 1906. Rodrigues Alves, de Guaratinguetá, foi o último paulista eleito presidente da República. Nós tivemos o Jânio, que era mato-grossense, tivemos o Fernando Henrique Carioca, tivemos o Lula pernambucano e tivemos o Michel, que não foi. Mas Fernando Henrique e Lula seriam... Não tiveram atividade aqui, mas é interessante, né? São Paulo não eleger paulista. Por falar em Lula, o senhor acha que ele consegue ser candidato? Acho muito pouco provável, muito difícil. Seria uma surpresa para mim que ele pudesse ser candidato. Acho que não tem condição, acho que vai ter que
O PT vai ter que encontrar um nome, e o nome meio óbvio é o nome do ex-prefeito Fernando Haddad. E transfere votos? Acho que transfere. Acho que o nome do PT estará no segundo turno. Muito Eduardo provavelmente. Campos Como é que será a costumava sua dizer que relação era o com o nome PT dos aqui no números. governo, na disputa pelo governo? Eu não tenho relação com eles já há muito tempo, mas assim, eu tenho amigos no PT, deputados, enfim, que conviveram comigo lá em Brasília, né? Mas não tenho relação hoje mais institucional, não tenho. Há muito tempo já. Mas Eles o senhor ficaram não muito pensa em fracos em São retomar? Paulo, né? Ficaram muito fracos em São O Paulo. senhor pensa em retomar essa relação com eles aqui? Não? Eu não tenho, Dependendo aí do que, como for o desdobramento eu da não tenho campanha. ódio de ninguém, nem tenho bronca de ninguém, nem tenho pressupostos de não conversar com ninguém. Eu acho que o Brasil se notabilizou pela conversa, pelo diálogo, pelo entendimento. Essa aposta na beligerância, essa aposta do gladiador, da pessoa que vai dar tiro, que vai matar, que não sei o quê. Sinceramente, isso não é nada a ver com o brasileiro. Não foi assim que o Zé Bonifácio ensinou lá atrás, na formação da independência, na formação do fim da escravatura. Não é da alma do brasileiro a guerra. Não é da alma. Então, eu acho que o entendimento mas tem a que... política está assim. O próximo presidente da República terá dificuldades para governar. Vai ter que fazer uma composição mas ele muito tem razão. pesada, né? Mas vai ter que dar um jeito, né? Veja bem, não dá para jogar bola sem bola. Não dá para ser político sem política. Mas a impressão não que é a gente fake. tem, né, Zé Maria, vendo que está tão difícil o diálogo, né, dos partidos. Não, mas com jeito, quem for experiente, que tenha noção, enfim, e legitimado pelo voto. A diferença é legitimado pelo voto. Hoje ninguém se sente. Veja bem, metade da população votou no Aécio Neves. Metade votou na Dilma. Então, aqui está desproporcional, né? Mas metade, metade. Essas pessoas, as que não votaram na Dilma, que votaram no Aécio, elas não votaram, elas não gostam do Michel. E as que votaram na Dilma também não gostam do Michel. Então, o Michel entrou, coitado, numa situação que não tinha muito quem gostasse dele, né? Agora, do ponto de vista do Aécio, veio a sensação da frustração, porque depois as pessoas ficaram com aquela frustração do que aconteceu. Então, isso criou uma frustração generalizada. Parece que praticamente 100% ficou generalizado. Agora, eu tenho 38 anos de vida pública. As pessoas falam, mas por que você não é conhecido? Sabe por quê, Denise? Porque eu nunca me meti em confusão. Meu nome nunca estava em lista nenhuma. Essa é a diferença. Por isso que eu não sou tão conhecido. Porque as pessoas só ficaram conhecidas no Brasil se fizesse coisa errada. As pessoas não têm espaço para falar das coisas boas. Ela conviveu comigo em Brasília, você conviveu comigo em Brasília. Eu fui líder de bancada, fui deputado federal, fui não sei o que lá, fui coordenador, fui não sei o que, fui secretário de Estado, fui vice-governador, fui prefeito mais votado do Brasil. Né? Sou presidente de um partido, só milito no meu partido há tantos e tantos anos, meu único partido. Né? Coordenei 2 campanhas de presidente da República e mesmo assim as pessoas não são ligadas. No dia que os brasileiros tiverem noção de política, como ele tem de futebol, aí nós resolvemos o Brasil. O senhor, o ex-governador Eduardo Campos, falecido, dizia que o senhor era o homem dos números, porque o senhor não errava uma projeção, não sei o quê, em qualquer área que o senhor entrava, o senhor calculava e sempre dava certo. O senhor já disse que Lula, ou seja, o nome do PT deve estar no segundo turno. Acho que e sim. quem vai contra eles? Na sua aposta hoje, pelo que o senhor vê aí, pelo seu feeling? Hoje está entre Bolsonaro e Alckmin, claro. Se o Alckmin conseguir apoio partidário para ele ter tempo de televisão, ele pode equilibrar com o Bolsonaro. Se ele não tiver tempo de televisão, vai acabar indo Bolsonaro. E Ciro Gomes, que o seu partido deve ir voltando aqui? Não, mas o Ciro não disputa nesse foco. O Ciro disputa no outro foco. O Ciro teria que ganhar do PT, do Nordeste, né? Ele só iria para o segundo turno com o apoio do PT. Agora, não, ele pode ir com o apoio, se mais partidos, por exemplo, se o PP apoiá-lo, se outros apoiaram, o Ciro pode ter tempo de televisão. Eu acho o Ciro mais fácil no Nordeste do que o Haddad. O Haddad é meio, assim, o jeito dele é meio sofisticado. O Ciro é meio nordestino, né? Então, eu acho assim, o jeitão dele, embora o Ciro seja paulista. Eu brincava antigamente, Denise, que se a eleição ficar Ciro e Alckmin, vai ser a batalha de Pindamonhangaba. Porque os dois são de Pindamonhangaba, né? É incrível. Uma cidade, os dois paulistas. Mas o Ciro tem um jeitão nordestino, mais típico, vamos dizer assim, do que o Haddad, né? Agora, é interessante que o senhor falou aí, não foi citado em nenhuma lista, e parece que a Lava Jato será a grande estrela desta eleição. Você acha que é possível parar a Lava Jato? É possível uma reação política para interceptar essa investigação? Não, não acho. Acho que já foram lançadas as flechas, né? E certamente quem está envolvido, quem teve envolvimento comprovado e condenado, sofreu e vai sofrer muitas consequências, né? Agora, é preciso também a gente ser justo. Muita gente foi acusada e não se tem a comprovação. Aí também é injusto.
Porque eu venho aqui, te acuso de uma coisa, depois não comprovo, é injusto com você, né? Essa decisão Claro, aí isso aí que vai ter absolveu que- a senadora Gleisi Hoffmann foi um sinal. de É um que- bom caso, quer dizer, tudo bem. O Mas já tem destaque outros de hoje processos. foi um destaque, mas assim, ela tem outros processos, mas eu digo, deve ser muito duro para a pessoa ser acusada injustamente, né? Eu acho. Para encerrar, o senhor acha que Lula pode ser solto na semana que vem? Sua Não sei, avaliação? não tenho noção. Acho que difícil. A sensação que eu tenho é que, como os processos se acumulam, enfim, ele terá dificuldade no Supremo hoje. Pouca gente no Supremo teria disposição para poder fazer um movimento desse porte, né? Bom, governador, infelizmente nosso tempo acabou. Teria tantas perguntas aí, tantos assuntos para a gente tratar aqui, mas o nosso tempo é curto. Infelizmente acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença, inclusive hoje, né, Zé Maria, que é aniversário Aniversário, da Rede 23 Vida, anos. 23 anos. Pois é, parabéns a essa emissora e obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Zé Maria. Obrigado por todos vocês estarem nos assistindo aí. Mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Pois Dessa é. vez muito especial no aniversário da emissora e daqui de São Paulo. E Isso parabéns aí. aí de vida aí, 23 anos. É, Valeu. muito certo, bem, eu bom, queria e agradecer, você? foi muito boa a participação aqui, agradecer o governador, muito boa noite a todos. Bom, e olha, para você que nos assistiu, uma boa noite e fique agora com o Jornal da Vida. Boa noite e até a semana que vem. Foi gripado mesmo.